porque ela gera fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E nós só passamos pela crise, só vencemos as crises, as dificuldades pela fé. Eu quero ler um versículo da palavra de Deus para a nossa meditação. Se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo de número 19. Você que está em casa, abra sua Bíblia comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo de número 19, para a nossa meditação esta noite. Abra sua Bíblia aí, procure na internet e leia comigo assim. Atos 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Eu vou ler mais uma vez para guardarmos melhor. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Querido que está me vendo, me ouvindo nesta noite, o versículo a qual eu vos li trata-se, ou está inserido aqui neste capítulo, através de uma mensagem pregada naquele dia, após o Pentecoste, uma mensagem ministrada pelo apóstolo Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, discípulo de Jesus. Logo após a ressurreição de Jesus, logo após Jesus terminar o seu ministério na terra, passar pelo processo da crucificação, ele veio para isso, morrer e ressuscitar no terceiro dia, Jesus deixou uma missão para os seus discípulos, que se estendeu a nós, a igreja, porque os discípulos é o início da igreja, pois a igreja se deu início ali no Calvário. E a missão que Jesus deixou foi que a igreja deveria anunciar o evangelho a todas as nações, primeiramente se enchendo do Espírito Santo, que é o que está registrado em Atos 1 e 8, quando Jesus diz: mas recebereis poder que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judeia, Samaria e até os confins da terra. E os discípulos, empolgados, cheios do poder, porque foram impactados no capítulo 2 de Atos, através da descida do Espírito Santo, e foi uma promessa também cumprida por Jesus ao enviar o Espírito Santo ali em Atos 2. Os discípulos empolgados, cheios do Espírito Santo, com uma autoridade a qual o Espírito Santo vos deu a eles naquele dia, eles saíram anunciando o evangelho, realizando milagres extraordinários. E o início do capítulo de número 3 aqui do livro de Atos já nos mostra um milagre realizado pelos discípulos através do poder do Espírito Santo, aonde um coxo que ficava à porta do templo, ficava ali na porta formosa, Pedro e João, subindo ao templo, disseram para eles: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu vos dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. E aquele coxo foi curado. Este milagre causou uma revolução, um alvoroço, causou um reboliço ali entre os judeus, pois um homem que 40 anos se encontrava coxo, agora está andando, através do poder de Jesus. E eles então levam os discípulos para serem julgados, para entrar ali diante, dos mestres, para serem eles julgados, entender por que aquele milagre tinha acontecido, de qual forma, em nome de quem, como eles fizeram, realizaram aquele milagre. E Pedro então, colocando-se de pé, começou a pregar a palavra de Deus, anunciando eles
o Evangelho, a palavra de Deus. O interessante da mensagem de Pedro aqui, no capítulo de número 3, é que nós podemos dividir esta mensagem de Pedro em pelo menos 4 partes. A primeira etapa da mensagem de Pedro, aqui no capítulo 3, é a declaração ou a exposição dos pecados daquele povo. Pedro começa expondo para aquele povo, mostrando para eles o pecado que eles haviam cometido. Qual o pecado? Ter matado Jesus. Este era o pecado daquele povo. E Pedro, na primeira etapa da sua mensagem, ele vai expor para aquele povo o pecado que eles haviam cometido. Vai tocar na ferida, mostrar para eles que eles haviam cometido um pecado. Em segundo lugar, a segunda etapa da pregação de Pedro conclui-se na apresentação das provas dos seus pecados. Pedro mostra provas infalíveis. Se você quiser ler o capítulo 3 depois aí, você vai perceber que Pedro, além de mostrar para eles que eles haviam pecado, Pedro ainda lhe dá provas de um pecado, de pecados cometidos. Em terceiro lugar, Pedro explica para eles, mostra para eles a natureza do pecado que eles haviam cometido. Então, entenda as 3 primeiras partes da mensagem de Pedro. Mostra o pecado, declaração e exposição do pecado do povo, apresentação das provas que eles haviam pecado, explica a natureza do pecado. Ele é até enfático em dizer: vocês escolheram Barrabás, né, em vez de escolher a Jesus Cristo, matando a Jesus Cristo e soltando a Barrabás. Mas Pedro não fica apenas na acusação, Pedro não fica apenas na apresentação das provas do pecado, Pedro não fica apenas na explicação da natureza do pecado daquele povo. Pedro vem com a solução, a mesma mensagem, a mesma palavra que mostra o pecado, a mesma palavra que mostra para eles as provas do pecado, a mesma mensagem de Pedro, que escancara, que abre os olhos daquele povo, que eles haviam errado. Pedro agora vem com a solução para aquele povo. Olha, fiquem tranquilos, nas minhas palavras aqui, explicando como Pedro talvez poderia ter dito para aquele povo naquele dia: olha, vocês cometeram este pecado, vocês crucificaram a Jesus, vocês escolheram Barrabás em vez de escolher Jesus. Mas fiquem tranquilos, porque há uma solução para vocês. Fiquem tranquilos, porque tem jeito para vocês. Não é o fim, não é o fim. Há uma solução para vocês recuperarem, para vocês voltarem atrás. E Pedro então, aqui no versículo 19, começa a expor a solução do problema. Começa a expor para aquele povo qual era a solução, quais atitudes aquele povo deveria tomar para que a vida deles fossem mudadas. A primeira solução que Pedro vai apresentar para aquele povo é: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. A primeira solução que Pedro vai mostrar para aquele povo, o primeiro caminho que Pedro vai mostrar para aquele povo é arrependimento e conversão. O que é arrependimento? Arrependimento não é remorso, porque o remorso você tem e depois você volta a praticar. Arrependimento é mudança da mentalidade, é mudança de comportamento, é mudança de atitude. Pedro convoca aquele povo a mudar os pensamentos deles. Pedro convoca aquele povo a mudar as atitudes dele. E não é fácil, porque existem pelo menos 3 tipos de pessoas que eu acredito que eu posso atingir nessa noite, através dessa mensagem. 3 tipos de pessoas que pensam que não precisam de arrependimento. Existem pelo menos 3 pessoas que se intitulam que não precisam ou não necessitam, ou que acham que não podem alcançar o arrependimento. A primeira classe de pessoas que eu quero falar neste momento, que pensa que não precisa de arrependimento, são aqueles que se julgam honestos demais, que se julgam certos demais. Você já viu algumas pessoas, quando você começa
a apresentar Jesus, ou quando você fala a célebre pergunta: você quer aceitar Jesus? A pessoa te responde assim: mas eu já aceitei Jesus desde o dia em que eu nasci. Eu não preciso, eu sou muito honesto, eu pago as minhas contas, eu sou fiel à minha esposa, eu obedeço a lei, eu faço tudo certinho, né? Eu cumpro a regra direitinha, eu sou uma pessoa correta, eu sou uma pessoa honesta, de caráter 100%, eu não preciso de arrependimento. Eu não preciso de Jesus. Eu tenho certeza que você que está me vendo aí já teve essa experiência de pessoas dizerem isso para você, que não precisa de arrependimento, por ser uma pessoa muito honesta, muito correta, uma pessoa perfeita, uma pessoa que segue as regras, que eu não bebo, eu não fumo, eu não pratico nenhuma atrocidade, então eu não preciso de arrependimento. Se você conhece alguma pessoa assim, eu vou lhe dar os argumentos deste momento para combater essa tese. E se há alguém que está me ouvindo nessa noite, que tem esse pensamento, e aonde esta palavra chegar, e você tem esse pensamento, por ser uma pessoa honesta, correta, que faz tudo certinho, né? E você pensa que não precisa de arrependimento, eu digo para você nessa noite: você está enganado. Você precisa se arrepender, você precisa se converter. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías, capítulo de número 64, versículo de número 8, se não estou me enganado, que os nossos maiores atos de justiça, o teu maior ato de justiça, o meu maior ato de justiça, são trapos de imundícia perante Deus. Eu vou repetir para você compreender: os nossos maiores atos de justiça, o meu maior ato de justiça que eu possa praticar, a minha melhor forma de viver, a forma correta de viver, a forma honesta de viver, são trapos de injustiça perante Deus. Você pode ser a pessoa mais correta do mundo, você pode ser a pessoa mais honesta do mundo, você pode ser a pessoa mais justa do mundo, eu te garanto, você precisa de arrependimento. Sabe por quê? Porque é impossível alcançar a graça de Deus se não for pelo arrependimento. É impossível alcançar a graça de Deus se não passar pelo arrependimento. O arrependimento, ele é o pedágio para alcançarmos a graça de Deus. O arrependimento é a porta que se abre para encontrarmos o caminho da graça. É impossível encontrarmos com a graça de Deus, é impossível passar pelo caminho da graça se primeiro não passarmos pela cancela do arrependimento. É impossível entrar pela graça, pela casa da graça, se a porta do arrependimento não se abrir na sua vida. Você que conhece a palavra de Deus e os que não conhecem, eu te mostro na Bíblia Sagrada. Jesus, ao estar crucificado na cruz, ele estava entre dois salteadores. Um lado, um salteador. Do outro lado, outro salteador. Um disse para Jesus assim: se tu és mesmo o Filho de Deus, salva você e salva a nós também. Se tu realmente és o Filho do Deus Todo-Poderoso, salva a mim e salva a ti também. Querendo alcançar a graça sem passar pelo arrependimento, querendo chegar à graça, querendo que a graça o abraçasse, sem alcançar o arrependimento, sem abrir a porta do arrependimento. Impossível. Mas do outro lado de Jesus havia um que entendia que para alcançar a graça precisa se arrepender. Do outro lado havia um salteador que entendia que para encontrar a graça precisava se arrepender. Enquanto um está dizendo: salva a ti e salva a mim também, porque eu quero alcançar essa graça sem se arrepender, o outro dizia: ei, nós fizemos coisas erradas, nós praticamos injustiça, nós erramos realmente. Ei, Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino. Passou pelo arrependimento, passou pela porta do arrependimento, a graça o abraçou. Porque quando ele diz: lembre-se de mim quando entrares no teu reino, a graça captou a mensagem dele, arrependeu. E porque você se arrependeu, hoje estarás comigo no paraíso. Quer encontrar a graça? Passe pelo arrependimento. É impossível encontrar a graça de Deus se não for pelo arrependimento. O livro de Marcos, no capítulo de número 10,
nos dá um outro exemplo. Um rapaz que é intitulado o jovem rico. Esse rapaz foi até Jesus pensando que as suas atitudes honestas, as suas atitudes corretas, que ele cumprindo a lei perfeitamente, ele já estava salvo. Marcos capítulo de número 10. O jovem rico disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus disse para ele: conhece os mandamentos? Pratica os mandamentos? Eu sei todos. Desde a minha infância eu já conheço todos os mandamentos e pratico todos. Não adulterarás, não furtarás. Conheço todos. Honra o teu pai e a tua mãe. Conheço todos, Jesus. Aí ele pensa: então, já estou salvo, alcancei a graça. Aí Jesus disse para ele assim: não é fácil não, rapaz. Vai, vende tudo que você tem e divide com os pobres, e reparte com os pobres. O que Jesus queria dele era pelo menos obediência, porque a primeira atitude de uma pessoa que arrepende é obedecer, é obediência. E aquele rapaz não queria passar pelo caminho do arrependimento e nem da conversão. Em outras palavras, é Jesus dizendo para ele assim: rapaz, quer mesmo alcançar o céu? Quer mesmo alcançar a vida eterna? Muda de rota. Muda o teu caminho, muda a tua direção, troca de caminho. O caminho que você está andando não te levará à vida eterna. Você pode até seguir as regras 100%, você pode até conhecer as leis, você pode até praticar as leis, mas não é esse o caminho. Eu te digo, converta-te, muda a tua rota. Então, em primeiro lugar, as pessoas que se pensam super honestas, você precisa de se arrepender, você precisa se converter, porque os seus maiores atos de justiça são trapos de imundícia perante Deus. Mas eu encontro uma segunda classe de pessoas que pensam que não precisa de arrependimento. E quais são? Aqueles que vivem na prática do pecado. Aqueles que vivem na prática do pecado e pensam que não precisam de perdão. Por quê? Eles pensam que não precisam de perdão e nem de arrependimento. Porque eles pensam que a vida acaba aqui, que a vida termina aqui, que não há uma vida após a morte. Os que têm essa mentalidade, os que têm essa conduta de viver uma vida na prática do pecado, pensando que não há uma vida após a morte, que não haverá uma prestação de contas, logo pensam: então eu tenho que fazer tudo aqui na terra, eu tenho que praticar tudo, eu tenho que viver a vida, como diz o pastor Gideão, acerca da música de um cantor aí mundano: deixa a vida me levar, a vida leva eu. A vida a Deus dará, faço o que eu quiser, a hora que eu quiser, como eu quiser, aonde eu quiser, vou aonde que eu quiser, e ninguém manda na minha vida, e não preciso de perdão, e não preciso de arrependimento. Você está enganado. Se você conhece alguém que tem essa mentalidade, ou se existe alguém que está me ouvindo nesta noite, ou aonde esta mensagem chegar, eu te digo, você terá que prestar contas daqui um tempo. Chegará um dia aonde você terá que prestar conta de todas as suas atitudes na atualidade. Tudo que você pratica hoje, todos os erros, as suas escolhas, os seus pecados pensados, os seus pecados praticados, chegará um tempo que deverá prestar conta. Eu coloco na minha boca neste momento as palavras de um grande pregador que já esteve aqui no nosso seminário, pastor Nilson Gomes. Chegará um tempo em que todos no dia do grande juízo prestará conta diante de Deus, começando pelos políticos que há um ano uma pandemia tomou-se conta do nosso país. E aonde está o dinheiro que foi liberado para investir na saúde? Ninguém sabe. Pessoas, políticos que investiram nas suas próprias vidas, e pobres, cidadãos brasileiros, ricos, pobres, bonitos, feios, gente de toda classe, morrendo nos leitos dos hospitais, porque pegaram as verbas que eram para investir na saúde e gastaram com seus bem-prazeres. Esta geração, esta classe de políticos que não tem vergonha, prestará conta diante de Deus no dia do juízo final, pelos seus pecados, pelos seus erros, pelas suas atrocidades, pelas suas atrocidades com os cidadãos brasileiros e de todo mundo. Deputados, prefeitos, presidentes, governadores que não foram honestos com o povo, fiquem tranquilos, deixa eles fazerem o que quiserem fazer. Chegará um dia que eles terão que prestar conta diante de Deus de tudo que fizeram com o povo brasileiro e com a nação e com o mundo. Fiquem tranquilos, porque todos deverão prestar conta diante de Deus. Os traficantes que vivem aí,
fazendo com que os jovens ficam se embriagados. Os jovens jogam a cara nos entorpecentes, nas drogas, na cocaína, né? Sem pensar no amanhã. Eles prestarão contas diante de Deus naquele dia. Todos, você que vive uma vida sem regras, sem ser baseado na palavra de Deus, faz o que quer, uma vida de infidelidade à palavra de Deus, uma vida sem compromisso com a palavra de Deus, muito em breve, se não se arrepender, se não se converter, terá que prestar conta diante de Deus. E naquele dia ninguém conseguirá esconder-se de Deus, porque a Bíblia diz, Apocalipse 20, e não se achou lugar para ele, porque a terra, o mar, todos se esconderam e não achou lugar para ninguém ficar escondido da presença de Deus, porque todos deverão prestar conta diante de Deus naquele dia. Então escute, você precisa se arrepender, você precisa se converter, mas há uma terceira classe de pessoas que precisam de arrependimento. E quais são? Os que pensam que já erraram demais, que já praticaram muitas atrocidades, que viveram uma vida da pior forma possível, que adulteraram demais, que prostituiu demais, que matou demais, que fez tudo de errado possível, e hoje pensa, eu já fiz muita coisa errada, eu não sou digno de arrependimento, eu não sou digno de passar pela porta do arrependimento, eu não sou digno nem de entrar na porta de uma igreja. Será que Jesus ainda olha para mim? Será que Jesus ainda tem algo para mim? Será que Jesus ainda me vê? Será que a graça ainda pode me alcançar? Existem pessoas assim, que pensam que por ter errado demais, que por ter fracassado demais, que por ter cometido muitos pecados, que por ter feito muitas coisas erradas, traído muitas pessoas, tendo combate com a polícia, pessoas que foram infiéis à palavra de Deus, infiéis aos seus, e hoje pensam, não tem mais jeito para mim, eu vou me entregar ao inferno, eu vou me entregar ao pecado, eu vou me entregar à vida promíscua, eu vou me entregar aos prazeres da terra. Por quê? Não tem mais solução para mim. Jesus não me quer mais. Jesus, não adianta eu me arrepender, porque Ele não me quer. Você está enganado. Sabe por quê? Porque este homem mesmo aqui, que trouxe essa mensagem pelo nome de Pedro, negou Jesus 3 vezes. E mesmo negando Jesus 3 vezes, Jesus foi atrás dele e disse: Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Se tu me amas, vai e apacenta as minhas ovelhas. E na primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus. Eu te digo nessa noite, tem jeito para você. Tem solução para você. Você que está em casa neste momento, assistindo esta pregação, essa mensagem, e em alguns momentos da tua vida, Satanás até colocou na tua mente dizendo: se mata, acaba com a tua vida, você já vai para o inferno mesmo, você não é digno de salvação. Eu digo, eu estou repreendendo em nome de Jesus esse pensamento de Satanás na tua mente, e te digo, tem jeito para você, tem solução para você. Olha aqui, Judas só não alcançou a graça, só não alcançou a salvação porque ele não foi até Jesus, porque se ele tivesse ficado, Jesus tinha o perdoado, mas ele preferiu se matar. Então eu te digo, tem solução para você nesta noite, tem jeito para a tua vida nessa noite. Não se mate, não pense que a tua vida acabou. Aonde você estiver nesta noite, coloque no teu coração a intenção de arrependimento. Muda de atitude, muda de caminho, muda a tua rota, muda todos os teus caminhos, muda as tuas amizades, apague esses contatos, volte para Cristo, porque se você arrepender e converter, aí já não é mais com você não, meu querido, aí já não é mais com você, porque quando você se arrepende, quando você se converte, quando você reconhece que você é pecador, quando você reconhece que você é falho, quando você reconhece que você é uma pessoa que precisa de Jesus, quando você reconhece que a salvação está só em Jesus, quando você reconhece que só Ele tem vida eterna para você, e você diz: eu estou arrependido, eu me arrependo, Senhor, eu volto às minhas primeiras atitudes contigo, eu volto ao primeiro amor. Quando você toma essa atitude, aí Pedro continua o versículo 19, porque ele vem mostrando agora que é preciso entrar nesta noite para que os seus pecados sejam apagados. O arrependimento é o caminho que você precisa tomar nesta noite
para que os seus pecados sejam apagados. Hebreus capítulo de número 10, Deus vai dizer assim: olha, se vocês realmente acreditarem na nova aliança, no novo concerto que eu tenho para vocês, eu não me lembrarei mais dos seus pecados. Dos seus pecados eu esquecerei, dos seus pecados eu não me lembrarei mais, jogarei fora, me dará uma amnésia dos seus pecados, eu não me lembrarei mais. A mensagem de Jesus para você nessa noite é: converte, porque Ele quer passar uma borracha no teu passado. Converte, porque Ele quer passar uma borracha nesse teu pecado. Converte, sabe por quê? Porque há um sangue que foi vertido na cruz do Calvário, porque há um sangue que foi jorrado na cruz do Calvário. E a Bíblia diz assim, que se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão com todos, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus, Ele é o antídoto contra o pecado. O sangue de Jesus é um antibiótico contra o pecado. Então, se Satanás colocou na tua mente que não havia mais jeito para você, eu estou clamando agora para que o sangue de Jesus desça sobre a tua vida neste momento, e os teus pecados serão apagados. Os teus pecados serão perdoados através do sangue de Jesus. Não há outro caminho para perdão de pecados. Não há outro caminho para alcançar o perdão de pecados. Não há outro caminho para que os pecados sejam apagados. O único caminho é arrependimento e conversão. A única solução é o sangue de Jesus Cristo. Você pode pagar todo tipo de penitência possível. Você pode fazer todo tipo de promessa possível. Você pode fazer tudo que você pensar baseado nas suas obras, nada vai adiantar. Mas no momento em que você se quebrantar, se arrepender, se converter, se humilhar e dizer: ei Jesus, derrama esse sangue sobre a minha vida, os teus pecados serão apagados, os teus pecados serão perdoados. Todas as vezes que Satanás está presente diante de Deus e mostra o teu pecado, tentando te acusar, Jesus está presente e diz: Pai, aqui estão as marcas dos meus cravos. Aonde está o meu sangue, Pai, que eu derramei na cruz do Calvário? Está sobre ela e sobre ele neste momento, e os pecados dele e os pecados dela está perdoado, está apagado. Todas as vezes que Satanás se apresenta perante Deus para te acusar, de você lembra do pecado dele, Deus diz: não, eu não me lembro mais, porque ele já se converteu, porque ela já se arrependeu, e porque se arrependeu, e porque se converteu, eu apaguei da minha memória os seus pecados, eu não me lembro mais. Passado é passado. É por isso que Paulo, um homem que perseguiu os cristãos, um homem que matou os cristãos, um homem que segurou as roupas, os vestidos daqueles que mataram Estevão, certo dia diz assim: olha, eu deixo para trás tudo e prossigo para o alvo. Passado é passado, o que ficou, ficou. O meu alvo é Cristo, o meu alvo é o céu. O meu passado Jesus já pagou com o teu sangue. O meu caminho, o meu alvo agora é alcançar a nova Jerusalém. Quando você se arrepende, quando você se converte, é a mesma coisa de você ter nascido de novo. É a mesma coisa de você ter entrado no ventre da tua mãe e ter tornado a nascer com uma vida nova. Só que agora é você nascendo da água e do Espírito. E o que é nascer da água e do Espírito? É viver de acordo com a palavra de Deus, é andar de acordo com a palavra de Deus, é seguir a direção do Espírito Santo. Porque aquele que arrepende e se converte já não anda mais nos seus caminhos, já não anda mais na sua direção, já não anda mais nos seus propósitos, mas anda no caminho e no propósito que o Espírito Santo, aonde o Espírito Santo marca, você pisa. Esta é a verdadeira conversão, este é o verdadeiro arrependimento. E Pedro continua: e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Você que tem vivido uma vida cansada, uma vida aquecida, uma vida de tormento, uma vida onde a tua alma está pronta a explodir, uma vida onde você está pronto a explodir.
uma vida aonde você não está aguentando mais, você procura a solução de todos os lados, não encontra nenhuma solução, é porque você ainda não se converteu e não se arrependeu. Porque na hora que você se arrepender e se converter, Deus vai mudar a estação da tua vida, Deus vai mudar os tempos e as estações da tua história. Você deixará tempo de calor para trás, tempo de aquecimento espiritual para trás, tempo de cansaço espiritual, e chegará o refrigério de Deus na tua vida, e chegará o refrigério de Deus para a tua alma. Você não entende, mas isso que você está vivendo, essa canseira de alma, essa fadiga, ou alguns até um vazio, crentes com vazio dentro, pessoas também que não são crentes, com um vazio dentro, e você tenta preencher de todo jeito. Ouve um hino dali, ouve uma música de lá, lê uma poesia, vê um filme, vira a noite na Netflix, vira a noite vendo um filme, vai para algum lugar, vai para outro, se reúne com os amigos, e isso continua da mesma forma. A alma continua abafada, parece que algo está te sufocando aqui. Eu te digo, isto é alma cansada, isso é alma fadigada. Nesta noite, o caminho que eu te mostro, arrependimento e conversão, para que chegue o tempo de refrigério na tua vida, para que Jesus entre aí com a mão, arranque esta fadiga, arranque essa bola de fogo na tua garganta que está te abafando, e venha o refrigério de Deus na tua vida. O nosso Brasil, o nosso país está vivendo um tempo de muita dificuldade. O nosso país, a nossa nação está vivendo um tempo de crise, um tempo terrível, um tempo onde você liga a televisão, dá até medo. Morreu tanto, morreu mais tanto, tanto contaminado, fecha tudo, abre tudo, ninguém sabe aonde está a solução. Vacina, não vacina, é um problema, e todo mundo fica assim às vezes apavorado, todo mundo fica às vezes fadigado. O crente não fica, porque o crente tem confiança, sabe em quem ele creu. O crente não fica. Agora eu te digo nesta noite, como profeta do Senhor, e terminando esta palavra, profetizando sobre a nação, sobre este país, sobre a cidade de Curvelo, sobre o estado de Minas Gerais. Se este povo dessa nação, se o povo deste mundo seguir o que Pedro disse, seguir o que Deus disse para Salomão em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se arrepender dos teus maus caminhos, aí eu vou ouvir e vou sarar esta terra. O caminho está aí, é noite de conversão e de arrependimento aí aonde você está, porque eu estou profetizando um tempo de refrigério para esta cidade, um tempo de refrigério para esta nação, um tempo de refrigério para este país, um tempo de refrigério para esse estado. Eu estou profetizando nesta noite, em nome de Jesus, tempo de refrigério, tempo de descanso, tempo de refrigério sobre este país, sobre essa nação, sobre esta cidade, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Curve a tua cabeça aí na tua casa, aonde você estiver, curve a tua cabeça e ore comigo nesta noite. Ore comigo aí onde você estiver, porque Deus, Ele quer trazer para você momentos de refrigério. Ele quer sarar a tua alma, mas precisa você se arrepender e se converter. Ele quer mudar a tua rota, Ele quer mudar o teu caminho, Ele quer mudar o teu destino. Quando você mudar o teu caminho, quando você muda a tua rota, Deus muda o teu destino final. Quando você muda o teu caminho, Deus muda o teu alvo. Mas precisa primeiro partir de você. O primeiro passo quem dá é você. A primeira atitude parte de você. Então você que está ouvindo essa mensagem aí e está afastado dos caminhos do Senhor, tirou um tempo, está afastado, aonde esta mensagem chegar, aonde esta palavra chegar, e você que está desviado dos caminhos do Senhor,
afastado dos caminhos do Senhor, coloque a mão no teu coração, abaixa a tua cabeça e se entregue para Jesus novamente nessa noite. Há uma esperança para você, há um caminho novo para você. Jesus não desiste de você, mas precisa de você mudar a tua rota, precisa você se arrepender, precisa que você se converta dos seus maus caminhos, porque Ele ainda tem salvação para você. Aonde você estiver, se você está afastado dos caminhos do Senhor, volte para Ele neste momento, volte para Jesus neste momento. Se você ainda nunca se entregou para Ele, se você está encaixado em uma dessas três classes de pessoas que eu disse aqui, é noite de você se arrepender, é noite de você se converter, é noite de você voltar, é noite de você mudar a tua rota. Se entregue para Jesus aí onde você estiver, que eu estarei orando pela tua vida neste momento, e o teu nome será escrito no livro da vida, os teus pecados serão apagados, e chegará um novo tempo de Deus na tua vida, um novo tempo de Deus na tua casa, tempos de refrigério, tempos de refrigério na tua família. Pai querido, nesta noite eu apresento, Senhor, esses que estão me vendo e me ouvindo, os internautas, alguns, papai querido, que estão aqui, os pastores todos que estão ouvindo esta mensagem, vendo esta palavra, mas especialmente, Senhor Jesus Cristo, neste momento eu apresento este moço, este rapaz, essa adolescente, este senhor ou essa senhora que está retornando para os teus caminhos nesta noite. Cremos que a maior vitória que podemos alcançar é a salvação. Então, aonde houver, papai querido, uma pessoa que estava afastada e ouviu a tua palavra nessa noite e está tomando uma atitude de se arrepender, de se converter, está em lágrimas neste momento, ó Deus, reescreva o nome desta mulher no livro da vida, reescreva o nome deste homem no livro da vida, reescreva o nome deste senhor, dessa senhora, dessa adolescente no livro da vida. Apague os teus pecados, apague o teu passado, que desça sobre ele ou sobre ela neste momento o sangue carmesim, o sangue de Jesus, que tem poder para nos purificar de todo o pecado, de toda a imundícia, de todo o mal. Desça sobre a vida desta mulher agora, desça sobre a vida deste homem agora, desça sobre a vida deste adolescente, desse jovem agora, que está se entregando para ti, que está retornando para a tua casa, este que está aceitando pela primeira vez, ou este ou essa que estava dentro da tua casa, mas não estava vivendo uma vida digna em comunhão contigo, e está tomando uma decisão particular neste momento, que ele ou ela seja aceita novamente em comunhão com o céu, pois a Bíblia diz que o que liga na terra, liga no céu. E nós estamos orando em comunhão neste momento, para que esta pessoa alcance o perdão, alcance o arrependimento, alcance a conversão, que a vida dele, que a vida dela seja mudada, que os seus caminhos sejam mudados, que os pecados sejam perdoados, que o seu passado seja apagado, e que chegue um tempo de refrigério na tua vida, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba esta palavra em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Aleluia, glória.